paz do Senhor, estamos iniciando a aula 5 do curso Nossa Missão. Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Já estamos na quinta aula. Eu gostaria de iniciar pedindo a você que faça alguns comentários sobre o nosso curso. Você está gostando? Como está sendo esta experiência? Já há algumas semanas estamos estudando juntos um tema de grande importância para a nossa vida espiritual, o nosso ministério, para a nossa missão. Como discípulos, servos do Deus Altíssimo, nós temos uma missão. Essa missão deve ficar bem clara. Este é o intuito do curso, o curso bíblico Nossa Missão. Na aula passada, nós estudamos sobre o tema evangelizar as pessoas. E hoje vamos estudar sobre discipular as pessoas. Na aula passada, inclusive, falamos do curso Vida Abundante, que é uma ferramenta para a evangelização. Algumas pessoas pensam que o curso Vida Abundante é um curso pré-batismo, mas não. O intuito primeiro do curso é apresentar um plano de salvação para as pessoas. Então você sinta-se mais uma vez aí desafiado para estudar a Bíblia com alguém, convidar um amigo, um colega, um vizinho, uma pessoa conhecida da sua família, dos relacionamentos diários. Convide essa pessoa para estudar a Bíblia com você e estude com ela o curso Vida Abundante. Falamos que a igreja tem um aplicativo, IEAB oficial. Você pode baixar o aplicativo no smartphone. Ali você encontra o material em download para utilizar de forma digital. E a revista impressa é comercializada pela livraria avivamento.org. Hoje vamos dar sequência ao assunto evangelizar, porque a nossa missão é evangelizar e discipular as pessoas. Conforme o ensino bíblico, ganhar almas e edificá-las são trabalhos simultâneos. Uma falha, nesse processo é prejudicial para toda a estrutura. Da mesma forma, semear, plantar e colher exige tempo. Fazendo aqui uma analogia também à edificação e ao plantio, fazer um discípulo não é tarefa que se realiza de um dia para o outro, né? É preciso ter tempo. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre a importância de consolidar, ou seja, firmar as pessoas na fé após elas serem evangelizadas. Pode ser através da revista Vida Abundante, através do relacionamento pessoal, você estudando a Bíblia, apresentando o plano de salvação, a salvação, apresentando Jesus Cristo, o Salvador, para as pessoas. Mas, e qual é a sequência? O que vem depois de uma pessoa se entregar, se render a Cristo? Então, nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. O discipulado é uma atitude. É uma atitude que exige esforço, paciência e boa vontade. Podemos usar aqui um outro exemplo. Da mesma forma que bebês não crescem sem receber alimento e proteção, um novo convertido não se desenvolve sem os devidos recursos espirituais. Por isso é que nós falamos sobre discipulado. Nesse estudo nós vamos inclusive discorrer sobre os cuidados básicos que devem ser dispensados aos discípulos. Trazendo aqui uma breve conceituação sobre o que é discipulado.
Então, discipulado é o cuidado dispensado aos novos crentes com a finalidade de levá-los à maturidade e fecundidade espiritual. Além disso, é o estabelecimento de um relacionamento fraterno entre um crente experiente e um inexperiente, de modo que aquele ajude este em seu desenvolvimento espiritual. Isso é um discipulado. É quando você, consolidado, você já experiente na fé, você passa agora a ajudar a consolidar e a dar experiência na fé para outra pessoa. Ou seja, é relacionamento, é acompanhamento, é cuidado. E a Bíblia fala desta missão da igreja, discipular as pessoas. É lógico que só pode discipular quem é discípulo e quem já está consolidado. Só assim ele poderá fazer o discipulado para ajudar outro que não tem tanta firmeza, tanta experiência, não tem tanta proximidade com Deus, conhecimento de Deus. E assim então você está sendo desafiado a ser um discipulador. Quais são os objetivos do discipulado? O discipulado tem basicamente 5 objetivos. Primeiro, ajudar o novo crente a obter a certeza da salvação e da vida eterna. Segundo, instruí-lo a observar um momento devocional diário. Então, quando nós discipulamos alguém, estamos acompanhando alguém, a pergunta corriqueira é: como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura da Bíblia diariamente? Quais louvores você tem cantado? Como está a sua vida com Deus? No discipulado, a pergunta corriqueira é esta. Você deve fazer essa pergunta para a pessoa da qual você está ajudando, acompanhando ela. Também levá-lo a entender os princípios básicos da vida cristã. Levar a entender a importância da oração, a importância de uma vida de fé, como enfrentar o pecado, as dificuldades da vida, as situações que tentam te abater, te enfraquecer, te desanimar. Uma pessoa experiente na fé pode ajudar alguém que é novo na fé a enfrentar as situações com os princípios básicos da vida cristã. Também, o objetivo do discipulado é integrá-lo à igreja. Porque, às vezes, esta pessoa, ela até já está indo na igreja, mas ela se sente, não se sente parte daquele povo. Um peixe fora d'água. Então, quem está discipulando deve ajudar essa pessoa a se sentir bem, integrá-la, dar as informações, acompanhá-la, ajudá-la também na comunhão com os irmãos. E também o 5º objetivo do discipulado é ensinar a pessoa a falar a outros a respeito de sua fé. Ou seja, nós não estamos apenas instruindo, ensinando a pessoa para que ela fique com aquilo para ela. Não, nós queremos que ela aprenda e passe isso a outras pessoas. É assim que é a vida da igreja. Porque se você sabe sobre salvação, se você sabe sobre vida eterna, se você sabe sobre como vencer o pecado, se você sabe como manter uma vida de comunhão com Deus, de oração, se você sabe que Jesus Cristo voltará, você sabe muita coisa e não fala com ninguém, e não transmite isso para ninguém, e não ajuda ninguém, isso morre com você. Ficou contigo e morreu com você. Não é um princípio cristão. Então, no discipulado, nós ensinamos tudo isso para a pessoa e também nós instruímos que ela fale com outras pessoas a respeito de sua fé. Comunique à sua família, aos seus amigos, a respeito da sua fé. A Bíblia
ela deixa bem claro a necessidade do discipulado. Veja que a Bíblia usa uma figura de linguagem para falar sobre a igreja e fala sobre família. Em Efésios, vamos ler esse texto aqui, Efésios 2, versículo 19, diz o seguinte: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são concidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Esta metáfora de família demonstra a responsabilidade de atendermos às necessidades e cuidarmos uns dos outros. Então, as necessidades que envolvem o discipulado são as seguintes. A necessidade do amor, esta é a primeira e mais importante. O amor é essencial para a unidade da família. Portanto, espiritualmente, temos essa responsabilidade em relação aos discípulos. Vamos ler outro texto? Veja em João 15, versículo 12, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. O amor, ele demanda sacrifício de vida. Sem ele, o discipulado fracassa. Vamos novamente para outro texto, agora para 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, 1 João 3,16. Sabemos o que é amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Veja que o amor, ele demanda sacrifício de vida. E sem o amor, o discipulado fracassa. Você está acompanhando alguém? Você está orientando, aconselhando alguém? Você está ajudando alguém a manter uma vida de oração, de fé, de ânimo? Você está fazendo isso? Você está gastando o seu tempo se sacrificando para ajudar alguém, um novo cristão, a permanecer firme? Olha, essa pergunta é muito importante. Porque senão você está com um monte de informação, um monte de conhecimento, um monte de experiência para você mesmo e não está fazendo isso para ajudar ninguém, não está dando nenhum passo para ajudar ninguém. Veja que assim como o pai consciente não mede esforços para ajudar os filhos a crescerem, um discipulador se esforçará para atender às necessidades de seus discípulos e amá-los. As pessoas, elas precisam perceber que não são apenas estatísticas que demonstram o crescimento da igreja, mas ela precisa de fato perceber que ela é importante e amada. Tem muita gente na igreja, meu irmão, que ela não se sente importante e não se sente amada. Às vezes uma palavra, um momento juntos, uma oração, faz toda a diferença para que estas pessoas percebam o amor de Deus através da comunhão e da preocupação e do acompanhamento e do cuidado que o irmão tenha com ela. Uma outra necessidade, além do amor, é da alimentação. O discípulo carece receber sistematicamente alimento adequado. Vejam o que diz 1 Pedro, vamos ler aqui no capítulo 2, no versículo também 2, que diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. O novo convertido precisa ser ensinado, e ele precisa ser ensinado a orar, a extrair da Bíblia a sua provisão espiritual. O básico. Né? Nós estamos falando de coisas das quais você já faz e pratica e que agora precisa ensinar alguém que está começando. Isso é o discipulado.
Além disso, além da necessidade do amor, do alimento, tem a proteção. Um recém-convertido precisa de proteção para que ele possa crescer. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Pedro também, Só que agora em 1 Pedro, também diz que Satanás, ele anda em derredor, rugindo como um leão, à procura de quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Todos os cristãos, eles sofrem ataques espirituais. Porém, em falta de maturidade, um novo convertido é mais suscetível a sucumbir. Então, veja como nós devemos enfrentar esta situação de proteção para ajudar as pessoas das quais nós estamos cuidando e acompanhando. Então, ensinar a lutar contra a carne, o mundo e o diabo. Nós precisamos ensinar essas pessoas. Veja o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João 2,16 diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da carne humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. É assim que nós ensinamos a um discípulo sobre proteção, mostrando que a vida é efêmera, passageira, e nós precisamos lutar e vencer, porque nós alimentamos mais a nossa fé. E nós assim venceremos a carne, o mundo e o diabo. Também as perseguições. Proteção das perseguições, do preconceito, da rejeição de amigos e familiares e sofrimento devido a compromisso com a palavra. Muitos novos convertidos passam por isso. Começa a zombaria, começa a rejeição, preconceito, começa o falatório para atacar a nova vida dessa pessoa. Então nós devemos ajudá-los na proteção, orando por eles e conversando com eles para que eles não se importem com isso, mas fiquem firmes na fé, no amor. Além de que também tem a perseguição de seitas, pois fazem proselitismo, Então, essas pessoas são atacadas para abandonarem a sua fé. E esse ataque, as seitas fazem muito isso com seus enganos, mentiras. E nós precisamos acompanhá-los para que eles não sofram esses ataques sem proteção. Que eles tenham a proteção, que eles entendam a verdade do Evangelho e recusam as mentiras do diabo. Para vencer todas as tentações, o discípulo precisa da palavra de Deus. A proteção do discipulador dá-se principalmente pelo ensino, além do exemplo de vida e admoestações. Veja a importância, falar aqui sobre a necessidade do ensino, de você ter, de fato, encontros para sentar e orientar novos convertidos. O ensino, ele inclui entre os cuidados que os pais dispensam aos filhos. A instrução, ela é aplicada desde a mais tenra idade, sendo intensificada durante o processo de crescimento. No caso do discipulador, que se considera um pai espiritual, tem a mesma tarefa em relação aos seus discípulos. Os principais objetivos do discipulado são ajudar o novo crente a obter certeza da salvação, incentivá-lo a praticar exercícios espirituais fundamentais, tais como a leitura da Bíblia, a oração e o jejum, orientá-lo sobre os princípios básicos da fé cristã, integrá-lo à igreja, ajudá-lo a manter-se firme na luta
contra o pecado e capacitá-lo a falar a outras pessoas a respeito da sua fé. O discípulo, ele deve aprender. E quem vai ensiná-lo? A pessoa que está ali como discipuladora para cuidar. O objetivo do cristão deve ser o crescimento espiritual, até se tornar semelhante a Cristo. É isso que a Bíblia diz também em Efésios 4:13. Há necessidade de acolher a palavra para manter-se vivo espiritualmente e não se tornar infrutífero na fé. Por isso que deve ter instrução, além de apoio para o crescimento espiritual. Ou seja, um novo convertido precisa de alguém igual a você, com maturidade, para orientá-lo. Inclusive, para orientá-lo ele a respeito da escola bíblica da igreja, dos cultos de celebração, da comunhão, enfim, tudo que faz com que a pessoa se envolva no reino de Deus, na comunhão da igreja e no seu crescimento. Então veja a importância, do discipulado para a vida da igreja. Lembrando que essa foi uma ordem que Jesus nos deu, para que nós possamos ir a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Uma pergunta, você foi discipulado por alguém? Outra pergunta, você já discipulou alguém? Porque se você não foi discipulado por alguém, ainda tem tempo de você aprender com alguém, de você ser instruído com alguém. Se você não discipulou ninguém, comece a fazer isso. Comece a fazer isso, a acompanhar pessoas, a se importar com as pessoas, para orientá-las e ajudá-las a ter uma vida fortalecida na fé. O membro da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ele deve se comprometer a discipular pessoas. Ou seja, esclarecer sobre questões básicas da fé cristã para novos convertidos, além de cuidar e se dispõe a ser cuidado também. Outra questão importante é saber que o discipulado é uma atitude para a vida toda. Não é só para o batismo, não é só para depois do batismo. O discipulado é um cuidado que deve ser para toda a vida, para que possamos acompanhar pessoas e ajudá-las a firmarem os seus pés sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a sã doutrina, com instrução, com ensino correto, adequado e saudável. Que Deus abençoe todos nós nesta missão. Discipular as pessoas é nossa missão. Além da revista Vida Abundante, que é um primeiro passo para o evangelismo discipulado, nós temos também a própria revista Discipulando. Aí já são 16 lições. Aprofundamento bíblico maior, conhecimento bíblico maior, com assuntos relevantes que todo discípulo tem que saber. Todo discípulo, sem exceção, tem que saber esses assuntos dos quais a revista Discipulando trata, apresentando a clareza bíblica sobre diversos assuntos. E você pode utilizar para ajudar a consolidar na fé também outras pessoas. Então é isso, estamos encerrando a nossa aula. Deus abençoe todos vocês, permaneçam firmes no cumprimento da missão. Um abraço a todos e até a aula da semana que vem. Fiquem na paz.